Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem estiver me ouvindo, me dá um legalzinho aqui no chat para eu saber que tá ok e a gente iniciar a nossa live. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre disquesia, né? Quais são os sinais que esse paciente vai apresentar para você no consultório e que você consiga ali fechar um diagnóstico e entender que aquele bebezinho está passando por um processo de disquesia, tá? Quem tiver aí, me dá um ok para a gente começar. Boa noite, obrigado, Diego. Perfeito. Deixa eu só fixar aqui o comentário para o pessoal saber qual é o tema da nossa live hoje. Sinais da disquesia. Fixar aqui o comentário. Foi. Acho que consegui. Pronto, pessoal, então simbora começar, beleza? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como o bebê vai apresentar sinais, como a gente identifica os sinais que esse paciente pediátrico ele vai ali nos apresentar no consultório, para a gente entender que ele está passando por um processo de disquesia. Para quê? Para a gente saber tratar da melhor forma, escolher as melhores técnicas, saber orientar as famílias. Tudo isso é importante quando a gente está diante de um quadro pediátrico, qualquer um, certo? Então vocês vão entender um pouquinho. Para a gente começar, vamos primeiro pela definição. O que é disquesia? Porque eu não sei vocês, mas pelo menos na minha realidade, nas minhas formações aí de cursos que eu fiz relacionados à pediatria, eu nunca vi ninguém comentando, parando assim para falar a definição, o que é a disquesia, se é algo normal, se é uma patologia, se não é, né? Então eu não tive isso. Literalmente eu fui entendendo melhor um pouquinho de disquesia na minha prática clínica, certo? Então as mães, uma após a outra, toda vez que meu filho tem aquelas espremedeiras, meu filho tem disquesia, meu filho sente muita dificuldade para evacuar, eu acho que é disquesia, sabe? Então isso foi me alertando assim que eu precisava saber o que era aquilo ali para, né, não comer bola, saber o que aquilo é uma doença, não é, beleza? Então, por isso que eu quis trazer esse temazinho. Então, falando aí da disquesia, da definição, literalmente é uma dificuldade que o bebê ele vai apresentar de evacuar, certo? Ele coloca muita força, só que é uma força desorganizada, tá? Então, é uma força que não é efetiva, né? Nós adultos, a gente consegue chegar lá, tá com vontade de evacuar, fazer cocô, vai no banheiro, senta, faz a força certa, certo? E consegue contrair o abdômen, relaxar a pelve e consegue evacuar tranquilamente, certo? No bebê não, isso não acontece. Quando ele coloca força, ele comprime tudo, ele contrai toda essa musculatura abdominal e pélvica e precisa ter um controle aí dessa região. E eu sei que a gente ouve muito, né? Eu acho que de todas as coisas que as pessoas falam que é normal e que é imaturidade do sistema gastrointestinal ou do trato gastrointestinal, essas de fato é uma que é verdade, certo, pessoal? Então, realmente, a imaturidade ali do trato gastrointestinal, ele vai influenciar muito no bebê apresentar esse tipo de disquesia, né? Apresentar esse sinal aí pra gente no consultório. Porém, não significa dizer que a gente não consiga fazer nada, certo? Porque a gente ouve muito no consultório o quê? Meu bebê sofre para fazer cocô, toda vez é um chororô danado, eu fico com pena, ele se contorce todo, é uma luta lá em casa. Me falaram que é normal, que é imaturidade, que com 3 meses vai passar, tá? De fato, a imaturidade influencia, porém, a gente tem sim alternativas para fazer com que o bebezinho passe ali pelo aquele processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confortável, sinta menos dor, certo? Então, eu dou sempre orientações para os pais fazerem em casa,
que faz com que o bebezinho ele fique um pouquinho mais tranquilo e mais confortável, beleza? E pessoal, falando de disquesia, facilmente ela pode ser confundida com outras características aí que o bebê pode apresentar, como por exemplo as cólicas, né? Os gases, a constipação, tá? Então é interessante a gente saber identificar e como cada uma dessas coisinhas se apresenta lá no bebê, quais são os sinais que ele vai nos apresentar lá no consultório, porque a gente precisa entender de todas essas coisas para saber informar as famílias, orientar e tratar esse bebê de uma forma mais efetiva, certo? Então, falando, por exemplo, dos gases, a grande diferença aí da disquesia e dos gases é que o que é que acontece? O bebê ele vai se dar uma contorcida, né? A mãe vai relatar, ele se contorce muito, né? Ele chora e solta um pum, aí relaxa, né? É muito comum também a gente ouvir bem assim, ele tá dormindo e aí ele acorda por causa desse pum, tentou soltar o pum e ele acorda, chorando, aí depois solta o pum e volta a dormir de novo, certo? É bem comum a gente ouvir isso no consultório. E os gases, eles não têm uma hora pré-determinada, né? O bebê ele pode passar o dia aí soltando gases. Vale lembrar, pessoal, que gases ele é uma coisa fisiológica, tá? Ele é normal até certo ponto. Então, o bebê acumular um pouco de gases ali no processo digestivo, na hora de evacuar, soltar um punzinho, isso é normal, beleza? Porque eu vejo muito no consultório, mas ele tem muitos gases. Aí eu pergunto, mas como é que ele tá? Não, ele solta pum tranquilo. Aí, normal. Só que aquilo ali para a mãe, ela acha que é alguma coisa não fisiológica, que é anormal um bebezinho soltar tanto pum, certo? Então, até isso a gente precisa entender, porque a gente precisa da informação correta ali para aquela família, tá certo? É interessante. E diferente aí das cólicas, da disquesia, a cólica, né, caracterizada, os guidelines de pediatria já caracteriza ela como uma síndrome comportamental. Então, literalmente, o bebê ele vai apresentar aquele choro inconsolável, né? É aquele choro que nada resolve, certo? Então, nem peito, nem remédio, nem mamadeira, nem chupeta, nem colo. Os pais vão dizer, meu Deus do céu, foi desesperador, nada calava a boca desse menino, tá? Então isso já é uma característica aí mais de uma cólica, tá certo? A cólica ela pode se apresentar aí a partir do 15º ao 17º vida de dia depois de nascido, né, do bebezinho, tá certo? Pode ter um pico de pior aí entre a 4ª e a 6ª semana de vida, certo? E ela também pode se perdurar, né, ali até o 3º mês de vida do bebê, né? Os guidelines falam que a partir ali do 3º mês essa imaturidade já se resolveu, né? O trato gastrointestinal já está ali tranquilinho, essa cólica ela vai diminuindo. Porém, já tem alguns guidelines aí de pediatria que fala que ela pode se estender aí até o 5º mês de vida, certo? Olha que informação importante, né? Porque às vezes o bebezinho chega lá no seu consultório e aí já é mais velhinho, não tem mais 3 meses, tem 4, 5 meses, e a mãe relata desse choro inconsolável, né? Que nada resolve, no meio da madrugada, no final ali da tarde, e aí você fala, não é cólica, já passou dos 3 meses, não, né? A literatura já está falando que pode se estender aí até o 5º mês, então é uma informação importante para você acalmar essa família, né? Entender ali que realmente pode ser um quadro de cólica e fazer um tratamento mais assertivo, beleza? É importante. A cólica, diferente da disquesia, ela também pode ter horários aí mais pré-determinados, diferente dos gases, da disquesia. Geralmente é aquele horário da bruxa, né, que todo pai relata, que é no finalzinho da tarde, certo? Ou no meio da madrugada, tá bom? E ela precisa ser caracterizada por esse choro inconsolável que precisa passar de 3 horas, certo, pessoal? Não necessariamente as 3 horas juntas, né, seguidas. Pode ser, por exemplo, sei lá, no final da tarde o bebê apresenta uma crise dessa. Passou 1 hora chorando inconsolavelmente, nada resolvia a vida dessa criança. Nem peito, nem remédio, nem colo, nem chupeta, certo? E aí melhorou, tranquilo. Quando foi no meio da madrugada, apresentou outro episódio. Então o bebê chorou bastante, passou 2 horas chorando inconsolavelmente. Poxa, já ativa aí o sinalzinho de alerta
que você pode estar diante de um quadro de cólica, tá certo? Né? Bateu ali com aquela clínica do bebê chorar essas 3 horas aí inconsolavelmente, tá certo? E diferente lá do ressecamento, da constipação, o bebê literalmente ele vai ter uma dificuldade ali na constipação, né? Para evacuar, a gente sabe de uma forma bem lógica isso. Porém, a grande diferença da constipação para a disquesia é a mudança da consistência das fezes, beleza, pessoal? Quando o bebê tem realmente uma dificuldade para fazer cocô, que está ali ligado com o ressecamento, com a constipação, essa consistência ela vai mudar, ela deixa de ser pastosa para ser mais, né, consistente. Então a mãe relata desse Ícaro, ele passou 5 dias lá sem fazer cocô e veio um bolo mesmo duro, sangrou até um pouquinho, fez uma fissurinha anal. A gente aí está diante de um quadro de uma constipação, beleza? De literalmente um ressecamento. Diferente da disquesia. O bebê ele vai apresentar na disquesia essa dificuldade de evacuar, porém as fezes ela não muda de consistência. O que pode acontecer é que no início pode ter um tampão ali mais denso, né, do cocôzinho, mas quando ela sai pastosa, mela a fralda como um todo, certo? Então é importante a gente saber essas características específicas, porque se o fisioterapeuta não consegue diagnosticar essas coisas, o nosso tratamento ele vai ficar um pouquinho complicado, tá? Primeiro, nosso público ele é pediátrico. O bebê não chega no seu consultório falando o que é que ele está sentindo, né, pessoal? Vou beber uma água aqui que eu tô com sede. Então o bebê ele não chega lá no seu consultório falando assim, eu tô sentindo cólica, eu tô com a dificuldade de fazer cocô. Não, né? Ele vai apresentar sinais que vai ser relatados pela mãe lá na conversa com você no consultório, certo? Então é importante a gente saber identificar as características de cada uma delas que eu falei para vocês, né? Disquesia, cólica, constipação, porque a gente tem que procurar, a partir desses sinais apresentados por esse paciente, o que é que está ligado, qual é a disfunção ali que pode estar envolvida nesse quadro, tá certo? Então é muito importante, porque quando a gente sabe esse tipo de coisa, a gente já vai traçando uma ideia, né? A gente já vai tentando ali traçar um plano de tratamento. Poxa, ele apresentou uma disquesia, talvez tal local precisa ser tratado, ou tal local vou dar uma mexida, deixa eu ver se realmente aqui está precisando ser mexido, tem uma disfunção nessa região, eu vou dar tal orientação para essa família fazer com esse bebezinho, tá? Então existe coisas diferentes, técnicas diferentes, beleza? Porque se a gente não sabe o que procura, quando a gente encontra, a gente não vai entender que encontrou. Não sabe aquele ditado? Quem não sabe o que procura não entende quando acha, tá? Então vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. O fisioterapeuta ele vai ficar perdido, certo? Ele vai ficar sem saber para onde ir, vai ficar igual cego em tiroteio. Porque se eu não entendo da disfunção, se eu não entendo das características, eu não entendo o que eu preciso fazer com aquele paciente, tá certo? Eu não entendo qual local eu preciso mexer, eu não entendo qual local vai precisar de uma atenção maior, certo? Então isso é muito complicado. A gente precisa. E quando a gente fala disso, de saber diagnosticar essas disfunções, está diretamente ligado com o insucesso, porque se o paciente, se o profissional, ele não entende, não sabe identificar todos esses probleminhas no bebê para traçar um plano mais assertivo de tratamento ali para aquele indivíduo, isso está diretamente ligado com o seu sucesso profissional, né? Na verdade, o seu insucesso. Por quê? Se você é uma pessoa que não trata de forma correta, não trata de forma assertiva, não trata o local que precisa ser tratado, aquele paciente ele não vai evoluir. Você não vai resolver o problema dele. Então aquela mãe não volta com o filho lá para o seu consultório, tá? Ela não te indica para outras pessoas, ela não te indica para as outras mães, tá certo? E isso acaba afetando na sua questão profissional, beleza? Então, por isso que é importante, a gente precisa entender esses problemas, tá certo? Saber ali identificar o que é que a gente está lidando de cara na nossa frente, certo, pessoal?
Eu não sei se vocês sabem, mas essa questão do sucesso profissional ela é muito importante, porque a gente lida com um público, pessoal, que ele é muito peculiar, certo? As mães, eu não sei se vocês sabem, mas elas têm grupos de WhatsApp, tá? Elas trocam figurinhas sobre a maternidade. Eita, meu filho tá sentindo isso, isso e isso, manda lá no grupo. É normal? Alguém já passou por isso? Ah, levei em tal profissional. Não gostei. Joga lá no grupo também. Ah, eu fui em tal profissional, gostei. Então entende a importância da gente ser o mais assertivo possível para a gente conseguir cada vez mais, de uma forma mais rápida, conseguir resolver o problema daquele paciente, certo? Por quê? Porque elas conversam, tá? Então uma mãe que sai falando mal de você vale por 10 que falam bem, né? Então pode ter 10 pessoas ali falando maravilhas de você. Se tem uma que fala mal, né? Com certeza essa uma vai ter um peso muito grande. Então a gente precisa ter isso em mente e conhecer o nosso público, conhecer essas afecções aí que estão afetando esses pacientes, beleza? Então quando a gente fala lá de sinais, a mãe vai chegar relatando algumas coisas ali no consultório, certo? Então ela vai dizer, Ícaro, toda vez que ele vai fazer um cocô é uma dificuldade, ele se espreme muito, né? É um choro e acorda, e eu faço massagenzinha na barriga, e eu faço bicicletinha, e eu faço reloginho, coloco na posição de higiene natural, aí ele consegue fazer o cocôzinho. Opa! Sinal clássico aí de que você pode estar diante de um quadro de anestesiia, tá certo, pessoal? Nesse relato você já tem que ir conversando e puxando, fazendo perguntas mais específicas que vão ali lhe direcionar mais ainda para você conseguir chegar no veredito, né? Conseguir chegar a fechar um diagnóstico ali, né? Então é importante, faz cocô todo dia? Como é que está o trânsito intestinal? Certo? As fezes mudou de consistência, certo? É importante também. Quando ele faz cocô, ele fica tranquilo, ele relaxa, né? Não, doutor, quando ele faz cocô é uma maravilha. Dorme a tarde todinha, ou então mama tranquilo, para de chorar, não choraminga mais, certo? Mudou as fezes, o cocô está muito denso, está muito ressecado. Pô, será que não é um quadro de constipação, certo? E é até importante a gente entender, porque às vezes sai da sua alçada, beleza? Muitas vezes a constipação a gente consegue de fato realmente dar uma ajuda ali, só que às vezes você precisa encaminhar esse paciente para um gastropediatra, por exemplo, tá? Acontece muito no consultório. Esses dias eu peguei uma bebezinha que passava 12 dias sem fazer cocô, tá? Então a gente já fez de tudo no consultório, já tratei todas as disfunções que você imaginar, já orientei os pais e mesmo assim não mudava, tá? Encaminhei para gastro, então a gastro orientou uma dieta restritiva aí de leite de vaca para mãe, né, e derivados, fez uma prescrição de uma enzima, né? Então esse bebê agora está conseguindo fazer cocô a cada 3 dias, as fezes voltou a ter uma consistência mais tranquila, tá certo? Então entende a importância da gente estar por dentro dessas coisas, tá? Até para passar segurança mesmo para a família, fazer um encaminhamento correto. Encaminhar também é tratar, gente, tá? Não caiam nessa de que você encaminhar um paciente você vai perder. Pelo contrário, quando você encaminha para a pessoa certa que vai resolver o problema, vai lhe ajudar ali naquele processo, a pessoa que vai ficar gravada na cabeça do paciente é você. Pô, fulano me encaminhou realmente para eu conseguir resolver o meu problema, certo? Então isso fica gravado ali, tá? A gente está num mundo que as pessoas têm medo de encaminhar porque acham que vai perder mercado. Pelo amor de Deus, não caia nessa. Tá certo? E a gente precisa trabalhar multidisciplinar, tá? Você não resolve tudo, assim como a outra profissão ou a outra especialidade, ela também não resolve tudo, tá certo? Então, até para você fazer esses encaminhamentos corretos, é muito importante você entender todas essas disfunções, como é que o bebê vai se comportar no seu consultório, quais são os sinais que ele vai apresentar, tá certo? É muito importante, beleza, pessoal? Então, falando assim de uma forma geral, o que a gente precisa fazer
de fato, é tentar correlacionar aí a clínica desse paciente, desse bebezinho, quando ele chega no nosso consultório, certo? Então, fazer essas perguntas corretas, como é que está o trânsito intestinal, se está fazendo cocô todo dia, como é que está a consistência dessas fezes, se ele faz cocô, o desconforto passa, ele fica tranquilo, ele melhora, ele para de chorar, tá certo? Como é o histórico da gravidez, eu pergunto muito isso, tá certo? Porque dependendo aí como é que foi essa gravidez, a gente pode correlacionar com disfunções cranianas, viscerais, tá certo? Como é que foi o parto, foi um parto difícil, precisou de alguma ferramenta, de um uso de fórceps. Se a gente entende, né, a mãe não precisou usar o fórceps, a gente já entende que esse bebê provavelmente estava lá numa posição não fisiológica intrauterina, né, então estava ali com a cervical fora do canal vaginal, o médico precisou usar o fórceps, né, para deixar ali na linhazinha certa para o bebê conseguir descer, tá bom? Então a gente já vai, linkando, o bebê grande, pélvico, ficou mais comprimido. Mãe, tu teve uma barriga muito grande? Não teve, tá certo? Uma barriga pequena, menos espaço para aquela criatura, né? Então, ou seja, menos espaço, mais compressão, mais disfunção. Tá certo? Eu tive diabetes gestacional. Como é que foi? Não sei, só descobri no final da gravidez, ou foi descontrolada. Geralmente esse bebê vai nascer maior, vai nascer mais gordo. Bebê maior, mais comprido, mais gordo, mais compressão, mais tensão, mais disfunção. Certo, pessoal? Galera, quem quiser ir fazendo pergunta para mim, vai me mandando aqui que eu vou respondendo vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo ler algum comentário de vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, já vai perguntando aí, que eu posso tirar, dar uma ajudinha. Se eu souber responder, eu vou tirando alguma dúvida de vocês, beleza, pessoal? Então, de uma forma geral, mais ou menos é isso que a gente tem que saber. A grande diferença aí entre cólica, disquesia, constipação, gases, tá? Para a gente fazer uma intervenção mais segura, mais assertiva, dar um resultado mais satisfatório e mais rápido para esse paciente, tá certo? Até saber ali orientar essa família, né? No caso da disquesia, que a gente sabe que é algo fisiológico, faz parte dessa imaturidade do sistema gastrointestinal, tá bom? Então, de fato, conseguir orientar essa família e também acalmar, tá? Muitas vezes, gente, pais de primeiras de viagem, principalmente, a gente sabe que é tudo muito novo, né? Eles estão ali com os nervos à flor da pele, então muitas vezes o que eles precisam é só de um profissional que oriente e acalme o coração deles, tá certo? Porque tudo é muito novo, tudo é um bicho de 7 cabeças. O bebê às vezes está dando uma espremidinha, ele já acha que o bebê está sofrendo, está com muita dor, tá certo? Então você entender, dar uma orientação correta e esclarecer essa família sobre aquele processo, né, que aquele bebê está vivenciando, isso é tratar também. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se tiver, a chance é agora. Quem quiser perguntar, me manda aí. Acho que alguém mandou aqui na... Boa noite, Fabiana. Se quiser perguntar alguma coisa, Fabiana, manda brasa. Tô aqui à disposição de vocês, tá? Meu bebê fica até 5 dias sem fazer cocô e ele fica muito agitado, chorando com desconforto. Certo. Bora lá. A gente ouve muito na nossa prática clínica de outros profissionais que é normal o bebê ficar sem fazer cocô. Até 10 dias, se preocupa não, tá? Na nossa visão, né, que a gente tenta entender o que é que está acontecendo ali com aquele paciente, tem essa visão mais generalista, né? Generalista no fato
né, no sentido de tentar entender de uma forma geral aquele corpo, né? Fazer interligações, conexões anatômicas. A gente sabe que isso não é comum, né? Na verdade é comum, não é normal, tá? Eu falo sempre isso para vocês, comum é diferente de normal. Não é porque acontece muito que é normal, tá? Se é para ser normal, é para 100% dos bebês apresentarem. Porque tem alguns que apresentam e outros não. Ou porque tem alguns que apresentam, sofrem pouco e tem outros que sofrem muito, né? Mais desconforto, mais dor, tá certo? Então a gente sempre tenta raciocinar em cima daquilo ali, tá? Então sempre quando falam para mim que o bebê está constipado, que meu filho está constipado, sempre eu tento entender o que é que está acontecendo com aquele paciente. Será que é uma disfunção pélvica? Será que é a base do crânio? Como é que está a inervação que faz parte aí do bom funcionamento desse trato gastrointestinal, tá certo? Então é algo muito importante, beleza? Se você quer saber que é normal, minha visão é essa, né? Para mim não é normal, tá? Fabiano, o bebê que só mama, a disquesia tem algo a ver com a alimentação da mãe, certo? Fabiana, veja só, a disquesia, como eu falei para vocês no início da live, ela é algo fisiológico do bebê, tá certo? E ela tá ligada, na verdade, à imaturidade do sistema gastrointestinal, tá bom? Então, quando o bebê ele sente a vontade lá de evacuar, de fazer o cocôzinho, e quando ele vai fazer essa força, essa contração para conseguir evacuar, é uma força desorganizada, né? Então a gente precisa contrair o abdômen, relaxar a musculatura da pelve para a gente conseguir fazer essa evacuação. O bebê ele não consegue ainda ter esse controle. Então quando ele vai fazer o cocôzinho, ele se espreme e aí contrai tudo, barriga, abdômen, dificulta ainda mais essa evacuação, né? Então ele sente um pouquinho de desconforto, tá certo? O que não é normal é a orientação que as pessoas lhe falam de dizer: mãe, é assim mesmo, espera que com 3 meses vai passar. Não, existe sim coisas alternativas, tá? Orientações que eu dou para os pais fazerem coisas específicas, massagens específicas, posições específicas no bebê, que faz com que ele passe por esse processo que é fisiológico dele de uma forma mais tranquila, assim, também nos desconforto, consiga fazer esse cocôzinho com mais tranquilidade, beleza? Então a alimentação da mãe, ela tá mais relacionada com, por exemplo, cólica, tá? Que existe sim relação direta aí com a alimentação da mãe. Na literatura a gente já tem isso descrito, tá certo? E mais com a PLV, né? Que é a alergia à proteína do leite da vaca, tá certo? Então são essas duas coisas que estão mais relacionadas aí com o bebezinho, não é a disquesia, tá bom? Paixão Edilene Pereira. Boa noite, doutor. Eu tinha barriga muito grande na minha gravidez, minha menina pesou 3,5. Será que porque eu tomava remédio para pressão alta? Você quer saber o tamanho dela, se é por causa da medicação? Acho que não tem correlação não, tá? Mas 3,5 é um tamanho tranquilo, né? 3,2 kg, 300, 2,9 kg é uma média, tá certo? Você teve diabetes gestacional ou foi pressão alta? Não tem muita relação não. Alguém mais tem alguma pergunta? Vai mandando aí que eu vou respondendo vocês. Quem tiver mais alguma pergunta, joga duro. Pessoal, aqui no canto direito tem uma interrogaçãozinha, vocês conseguem fazer pergunta por lá também, tá?
clica nessa interrogaçãozinha e você consegue digitar a pergunta. Parece aquela caixinha de pergunta dos stories, sabe? Então pode fazer pergunta por lá também. Às vezes eu acho que o texto aqui nos comentários ele limita, né, os caracteres de letras. Então às vezes você quer fazer uma pergunta maior e não sai toda. Pessoal, então eu acho que é isso. Se ninguém for perguntar nada, acho que eu terminei nossa live sobre disquesia. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Estou à disposição. Acho que não. Pessoal, então é isso. Agradeço aí pela audiência de vocês, tá certo? A live vai ficar salva, tá? Quem não conseguiu ou tá chegando agora, vou postar ela agora já no feed, beleza? Vai ficar salva. Só lembrando que a gente tá falando sobre os sinais da disquesia, tá? Como é que o bebê vai apresentar questões comportamentais, sinais que vai nos dizer se é uma disquesia ou não que ele tá passando. Beleza, pessoal? Forte abraço, muito obrigado pela audiência. Quinta-feira a gente tem mais uma live, beleza? Show, tchau, tchau. Nada, Dilene, eu que agradeço. Tchau, tchau, abraço, boa noite.